falou, shape se constrói em décadas. E eu era uma menina de 13 para 14 anos, você não vai usar hormônio. Óbvio, ele ia acabar comigo. Sabe quando que eu fui usar hormônio? Com 42. E eu fiz uma selfie. E aí eu me olhei pela primeira vez, em 8 anos, eu me olhei naquela selfie. Eu tava destruída. O meu rosto tava acabado. Acabado. Meu zigomático pra fora. E eu não tava... Foi um alerta. Cara, eu tava muito destruída. A minha pele uma merda. Porque o hormônio destrói, cara, a pele. Detona tudo. Envelhece. Sabe? E aí aquelas depletações de perder água, perder gordura, ficar com 3% de gordura. Cara, o rosto... Cara, eu tava uma merda. O shape tava bom e a cara uma merda. Falei, cara, eu não quero ser isso. Então, ali foi um momento... É até meio emocionante isso. Nossa, arrepiou, gente. É, porque eu tava ali... Isso tem o quê? Tem 4 anos, mais ou menos. Porque 4 anos e pouco. Eu tava com, sei lá, 49 anos. Sim. Né? E ali eu falei, cara, eu não tô me reconhecendo. Então, chega. Já deu. Eu já fiz tudo que eu queria fazer no esporte. Entendeu? E aí a mulherada fica nessa loucura, a mulherada que não é atleta nem nada. Ai, Ale, eu tenho que repor testosterona. Não, não tem, cara. Olha só, a testosterona, ela tá na mesma proporção pra mulher do que o estradiol pro homem. Você já viu algum homem repor estradiol? Não existe. Só as bichas. Só quem quer virar transgênero, né? Cara, é assim, eu sempre brinco com isso. O cara magro, ele não é frango. O frango é o magro idiota, né? É o magro que fica no espelho, que é escroto, que acha que sabe treinar e não sabe porra nenhuma, né? Fala galera da Ironberg, começando aqui mais um Ironberg Cast delas com Luana Mendes e minha parceira Vivi Sanches. Te bati? Muito. Não, olha, começamos bem, porque o podcast de hoje vai ser tiro, porrada e bomba, literalmente. Tem uma convidada... Não tô entendendo. Agora que eu entendi da mão. Tem aqui uma convidada que, além de autêntica, desbocada, é uma profissional de educação física, trabalha há mais de 30 anos com isso, é atleta e é uma das principais mulheres desse meio, Ale Grimaldi. E é carioca também, óbvio. Carioca da Gema. Seja bem-vinda. Obrigado, meninas. Prazer estar aqui. Vamos lá, né? Tô esperando os tiros. Gente, não. Olha só. A gente tava aqui conversando nos bastidores. Eu falei, liga essa câmera que eu já quero saber. Já me deram uma informação aqui. Fala. Que essa mulher nunca colocou na boca uma batata frita e um hambúrguer. É verdade. Como assim? Explica verdade. pra gente. Então, na verdade, eu nasci em 1971, né? Tá. Quantos aninhos dá? 50? Fazer 54. Pô! Faço 54 esse ano, dia 1º de dezembro. Então eu nasci, na época que eu nasci, tava uma moda de macrobióticos. Sempre tem essas modas de alimentação, né? Os macrobióticos, comia aquelas texturas de soja, que hoje talvez seriam os veganos, né? E aí a minha mãe entrou nessa onda. Minha mãe me teve com 21 anos. Sim. Então, a minha mãe já, nessa onda desses macrobióticos e tal, então já não comia carne, então eu não como carne. Vermelha. Não como carne vermelha. Ela não comia carne nenhuma naquela época. Hoje em dia, ela me criou não comendo carne, mas ela hoje em dia come, safada. É foda. E você não come até hoje? Não, carne vermelha não. Eu tenho nojo do cheiro. Não é por nada, não é porque eu acho ruim. É porque o cheiro me dá ânsia, então assim, mas como peixe, como frango, como ovo. Então eu já fui criada meio assim. Então o meu pai era atleta, minha mãe sempre treinou. Minha mãe tem 75 anos e é campeã de supino da academia. Que isso? Seu pai é atleta do quê? Meu pai foi remador, que foi onde eu comecei com remo. E meu pai foi campeão de levantamento terra. Meu pai foi powerlifter. Caraca. Ele já faleceu com 44 anos com câncer de intestino. Caramba. Mas era, então, assim, o meu corpo, a minha genética é toda dele, da perna, panturrilha, que eu nunca treinei, sofram em silêncio. Cara, eu fico impressionada. Nunca treinei. Hoje eu vim com ela... Veia, gente. Não, hoje eu vim com ela tapadinha, pra não ostentar muito. Humilde. Então, assim, a minha mãe fez... Todos os filhos foram criados dessa forma. A gente foi meio criado pra ser atleta.
Então todo mundo começou a praticar alguma atividade física já com 6 meses de vida. Tipo, já tava na piscina, nadando. Então fiz vários desportos. E a minha mãe era contra refrigerante, Que açúcar, legal. né? Todas essas, tipo assim, bolo. A minha mãe fazia bolo, minha mãe adoçava com mel, minha mãe nunca usou açúcar refinado. Então eu vim de uma criação que eu fui comer o primeiro chiclete com 12 anos escondido na escola. Tanto que hoje eu tenho problema com chiclete. Eu não como chiclete porque eu não sei cuspir, eu engulo. Eu criei um trauma com isso. Que, mãe, você fez um trauma. Então, essas coisas, assim, era uma coisa muito radical. Então, a gente não tinha o hábito de comer, sair pra comer. Na época não era nem McDonald's, era Bob's que tinha lá no Rio. Então, assim, não ia comer sanduíche, não tinha isso. O sanduíche minha mãe fazia em casa. Então, como eu não criei o hábito, eu nunca tomei refrigerante, eu nunca comi batata frita, eu nunca comia... Muito interessante Então, ver foi isso. fácil pra mim. Sim, entrar nisso. Porque com 14 anos eu comecei a treinar, 13 para 14 anos, já fazia dieta e comecei a fazer dieta de carregar marmita. Então pra mim era fácil, não era um esforço. E até hoje, você falou que veio pra São Paulo hoje, do Rio de Janeiro, e trouxe quantas marmitas? 24 marmitas. E é só marmita, tu não come cara, um cookie, um E biscoitinho nem ali. Não. TPM, você nunca sentiu vontade de um docinho? Não. Ah, para, Não como. é o Eu sinto vontade de comer alienígena. mais carboidrato. Então eu aumento, na TPM eu sinto vontade de comer mais carboidrato. Então eu nunca tive TPM braba. E aí eu aumento tipo arroz integral. Eu não tenho paladar pra doce. Eu gosto de chupar limão, velho. Ah, mano, essa mulher é uma alienígena, foda-se. pode 5 ser. minutos de podcast não dá. Essa mulher é um doce. Eu não Não gosto de dá. chocolate. Olha só, eu criança, todo mundo gosta de chocolate. Eu queria morango, eu não queria chocolate. Cara, graças a Deus, eu falo isso, eu nasci pra ser bodybuilder. Nasceu mesmo. Eu nasci pra ser bodybuilder, porque eu nunca sofri. Quando você iniciou a sua Então, musculação? 13 anos. Eu comecei no esporte muito cedo. E aí, quando meu pai era remador, ele era remador do Vasco da Gama. E quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu comecei a remar. Só que meus pais eram separados, eu morava em Niterói com a minha mãe. Comecei a remar no Regata Icaraí, que nem existe mais. Comecei no remo, quando eu tinha 13 anos, eu já estava remando bem, assim, competindo. E aí o meu treinador do remo, ele falou assim, você precisa... Cara, um cara visionário, porque isso foi em 1983. O cara falou, você precisa de musculação. Por quê? O remo, as pessoas acham que é força no braço e a força é na perna. Dentro do barco tem um carrinho. Tá. Quando você rema, num determinado movimento que você faz com o remo, você puxa o corpo com o carrinho. E na hora que você vai jogar a pá do remo pra dentro d'água, pra dar aquela remada, você estende a perna. Então o trabalho é todo na perna. Caraca, É um trilho com imagina. carrinho, Você fica sentado em cima de um trilho. E o shape dos caras do remo, tipo, nas Olimpíadas, são dos mais bonitos, assim. Então. Mais E aí, shapeados. mais alongados, né? E assim, as pernas são grandes, assim, são fortes. E aí ele falou, você precisa fazer musculação pra melhorar a tua performance. Sim, E aí eu cheguei numa academia de musculação com 13 anos. com 13 anos. Quando eu entrei, eu me deparei com um bodybuilder da época, o seu Anastácio Belém. Ele já tinha 58 anos, mais ou menos. Ele competia, tava na ativa. Não, naquela época era mato. Tudo mato. Ele tava na ativa ainda, competindo. As pessoas não conhecem que eu não tinha internet, né? Nessa época. E aí eu olhei pra ele, assim, um shape foda, porque ele mesmo em off tinha um shape incrível. E ele era carequinha, cabelinho assim, branquinho. Eu sempre falo dele nos podcasts. E aí eu olhei e falei, pô, eu quero ficar velho assim. Quando eu cheguei ali com 13 para 14 anos, e eu olhei pra ele, foda-se palco. Eu queria ficar velha como ele, com shape foda. Sim. Então eu falei, eu quero chegar aos 50 com shape foda. E ali ele me ensinou tudo o que eu sei. Eu fiz faculdade de educação física, mas o que eu sei eu aprendi com o seu Anastácio. Então ele te acompanhava. Ele me ensinou tudo. Ele me ensinou. Uma das coisas que eu vejo que hoje, né, as pessoas começam pelo fim, né? As pessoas começam a tomar hormônio. Sim. Querem tomar hormônio pra construir shape. E aí olham pra mim, você olha a pessoa, ela não tem um músculo no corpo. Aí ela fala, não, ano que vem eu vou subir. Eu sempre falo pro céu, né, desgraçado? Porque vai subir pra onde, caralho? Então, o que acontece é o seguinte, o seu Anastácio, ele me mostrou o seguinte, ele falou, shape se constrói em décadas. E eu era uma menina de 13 para 14 anos, você não vai usar hormônio. Óbvio, ele ia acabar comigo. Sabe quando que eu fui usar hormônio? Com 42. Nossa, segurou bem, né? As pessoas não entendem, né? Que leva um tempo pra maturar, Por quê? maturidade. Eu não queria competir. Eu não queria competir. Na minha época só existia a categoria bodybuilder. Woman's bodybuilder. Tá. Claro que se eu competisse, eu ia ter que usar hormônio. Sim. Apesar que o shape era diferente do que é hoje.
Mas eu ia ter que usar hormônio. Então eu não queria. Eu, inclusive, tinha preconceito com hormônio. É isso que as pessoas acham, que também tomou hormônio, é fácil. Eu achava isso na época, que ia tirar o meu mérito, porque eu não tinha conhecimento, eu era uma menina ainda. Você competiu sem hormônio? Não, eu só fui competir com 42 anos. Com 42 anos? 40 anos, 40 Qual que foi a anos. categoria? É a categoria O Women's Physique. Foi pra ela. Quando criaram, eu tinha 41, quando criaram a Women's Physique foi em 2012. Que ela fica, é acima do figurino. Ela é acima da figure, abaixo da bodybuilder, da Women's Bodybuilder. Ela foi criada em 2012. Quando criaram a Women's, eu falei, porra, eu já tinha 28 anos de treino e dieta. Eu já tinha maturidade muscular, eu já tinha densidade muscular, mas eu não tinha o shape da Women's. Eu tinha o shape de marombeira. Eu tinha 40 de braço. E como seria o shape da Women's? Quais são os... Então, o shape da Women's da minha características? época, né? Porque hoje mudou um pouco. Na minha época era dorsal grande, ombro grande, braço que tinha que ter, Certo. mas o ombro tinha que sobressair, dorsal sobressair, e a perna, ela não era tão volumosa, era o Y-shape, shape em Y. Sim. Né? Hoje não, hoje é quase um X-shape, hoje é quase uma bodybuilder. Mas era um shape em Y. Então, muita dorsal e muito ombro. Pô, meu braço, eu tinha 40 de braço. Caralho. Não, eu tenho quase isso. Eu tô 12 anos sem treinar braço. Eu não treino braço há 12 anos. Por quê? Eu precisei parar de treinar braço pra poder o ombro ficar Sobressair. Mas isso proporcional. também tem relação à epigenética de treino da infância. Sim, tudo. Conta, né? Não, e eu não treinava ombro. Quando eu era marombeira, eu só queria treinar braço pra humilhar os homens da academia. Então eu chegava lá porque, cara, eu pegava muito pesado no bíceps, assim, muito pesado. Então eu chegava e falava, agora se fudeu tudo, porra, igual uma outra. Ficava todo mundo, caraca, apavorado, assim, então... Você acha que isso inibia os homens de chegar próximo de você? Sempre tem uns sem noção, né? Sempre tem uns sem noção. Mas acho que sim, talvez inibisse, assim, daquela... Mas assim, eu não tava nem preocupada com isso. E assim, então eu treinava muito braço e não treinava ombro, que era chato. Então, claro que a minha deficiência era o quê? Ombro. Certo. E aí eu comecei, quando eu resolvi competir, primeiro ano eu ainda tentei competir sem tomar nada. Claro que deu errado, né? Por quê? A Women's Physique exige muita muscularidade. Beleza, eu tinha. Só que eu precisava ficar muito seca, né? Então, a minha dieta era tilápia com abobrinha 20 semanas, porque eu não usava hormônio. E aí, o que que acontecia? Eu perdi a água, perdi a gordura e perdi a densidade muscular. A densidade ia embora. Porque como é que a pessoa comendo tilápia com abobrinha 20 semanas vai manter densidade muscular? Cadê o glicogênio do sarcoplasma? Sim. Cadê a água que fica ali? Não tem. Então eu precisei usar o hormônio para segurar essa densidade enquanto eu fazia isso. Mas eu só usei Masteron, em dose baixa. Juro por Deus. Competir. Eu comecei a estudar sobre isso. No início eu namorava um idiota. Um dos idiotas. Muito Aí ele bom. vai falar, eu sou o terceiro idiota. Porque ele adora aparecer e falar. É porque eu falo que eu namorei 5 idiotas, que eu morei junto com 5 idiotas. 4. Aí, esse idiota falou, não, achava que entendia, né? Acha que é bodybuilder. Não, você tem que tomar... Me deu 3 semanas propionato de testosterona. Eu falo isso, já falei isso em outras coisas. O que aconteceu? Queria comer ele. Caraca. Fiquei enlouquecida, tomando 100 miligramas de testosterona na semana. Só tomei 3 semanas. Quando eu vi que deu merda, que tava dando merda, que eu não era a mesma pessoa. Foram 3 semanas. 3 semanas. A cabeça diferente, pensando umas coisas... Tipo o quê? Tipo o quê? Pornografia. Fiquei viciada em pornografia. Caralho, libido no talo. Mas é diferente, cara. Não é só libido. Você começa a pensar diferente. Eu acho que talvez pensar como homem, sabe? Que loucura. Em relação, meio selvagem, uma coisa sexual que não é normal, que me incomodava. Já teve um pico ali de humor? Não, de humor não, mas era nessa questão sexual que era escroto, assim. É ruim, não é bom. Caraca. Era uma coisa ruim, não Quanto era? foi essa dose, gente? 100 Semana? miligramas só. Só que é muito, né? Porque a mulher produz, No pico, né, cara? a mulher produz de 2 a 7 miligramas na semana. Você jogou 100. Eu não, ele jogou em mim 100. 3 semanas, então já deu aquele... Beleza. Eu vi que tava dando merda, falei, não, vou parar essa porra. E aí eu fui estudar. Certo. Por isso que eu entendo de hormônio. E aí eu fui estudar. E aí estudei. E aí eu falei, cara, eu vou tentar usar Primobolan. Não deu certo em mim. Eu achei muito forte, porque é uma dihidroboldenona, né? É um DHB. E aí eu falei, cara, eu vou no Masteron. E aí deu certo. E aí eu usava dose baixa. Eu começava com 16 semanas, não usava em off. Eu começava minha preparação com 20 semanas. Porque eu não usava muito hormônio, tinha que começar
Sim. com muito tempo. Então, em off, tu não usava nada? Não. Aí eu usava, com 20 semanas que eu começava um pré-contest, na 16ª semana eu botava 100 miligramas de propionato de drostanolona, que é o Masteron. Quando chegava na 12ª semana, eu botava 200 miligramas. Porque aí apertava mais o cardio, Pra segurar tudo, a pra segurar. velocidade. Foi o que eu usei, cara. Então eu usei isso durante 8 anos, enquanto eu tava competindo. E 2020, eu já tinha pego o meu Pro, que na minha época, velho, vocês não têm noção. Hoje em dia o cara compete uma competição, pega o Pro. Na minha época, você tinha que fazer, eu era da FBB, você tinha que fazer, ganhar o estadual, ficar entre o top 3 no estadual. Aí ia pro brasileiro, tinha que ficar top 3 no brasileiro. A top 1 ia pro mundial, a top 2 e 3 podia ir pro sul-americano. Você tinha que ganhar 2 overall internacional ou ganhar o raio. Pra você poder pegar o Pro. Se não conseguisse, no ano seguinte tinha que fazer tudo de novo. Gente, era muito difícil. Sem contar que a FBB me bugava direto, porque eu era grande. Eu subia com 70 quilos, 74 quilos. Eu tenho 82 quilos. E aí eu ficava grande, que hoje é grande, mas na minha época eles queriam esmirrada. Aí eu falei, só se eu serrar o osso. Então o início da minha carreira, eu perdi tudo. Eu era top último e penúltimo em tudo. Só que eu conseguia progredir assim e fui para o high, fui para várias competições internacionais porque eu era master. Sim. Então eu era a única master, Você- então eu consegui a vaga. E isso foi me dando o shape levou um tempo para ficar no formato da Woman's, né? Mas isso foi me dando know-how e foi me dando experiência de palco. Então quando eu subia no palco, velho, não tinha pra ninguém. Meu guest posing e tal. E aí quando foi em 2016, último Arnold do Rio de Janeiro, aí foi a virada de chave, assim. O shape encaixou e aí foi foda. Aí em 2019 eu peguei o Pro. E aí eu ia fazer o show do Arizona em 2020, veio a pandemia. Eu fui barrado no aeroporto, porque eu ia... Cara, foda essa história. Eu ia embarcar, o show do Arizona tinha mudado para Vegas, por causa da pandemia. Eu ia embarcar, o Trump tinha decretado a quarentena de 14 dias, ou na República Dominicana ou no México. Eu só tinha uma semana. Não me deixaram embarcar aqui. Aí... Não, mas olha só, a gente, na vida... Eu sempre falo isso. Perder, muitas vezes, é ganhar. A gente, às vezes, acha que perdeu alguma coisa. Porque, no momento, a gente não consegue enxergar a grandiosidade da situação. Naquele momento que eu perdi a oportunidade de ir pro show, eu comecei a olhar mais pra mim. E aí eu pensei assim, cara... Eu tava na minha loja, né, que eu tenho uma loja de suplemento, e eu fiz uma selfie. E aí eu me olhei, pela primeira vez em 8 anos, eu me olhei naquela selfie. Eu tava destruída. O meu rosto tava acabado. Acabado. Meu zigomático pra fora, e eu não tava... Foi um alerta. Cara, eu tava Pra você muito se destruída. olhar. A minha pele é uma merda, porque o hormônio destrói, cara, a pele. Detona tudo, envelhece, sabe? E aí aquelas depletações de perder água, perder gordura, ficar com 3% de gordura. Cara, o rosto... Cara, eu tava uma merda. O shape tava bom e a cara uma merda. Falei, cara, eu não quero ser isso. Então, ali foi um momento... É até meio emocionante isso. Nossa, arrepiou, gente. Porque eu tava ali, isso tem o quê? Tem 4 anos, mais ou menos, porque 4 anos e pouco. Eu tava com, sei lá, 49 anos, Sim. né? E ali eu falei, cara, eu não tô me reconhecendo. Então, chega. Já deu, eu já fiz tudo que eu queria fazer no esporte. E eu posso... eu falei, não, eu não quero mais e eu posso contribuir de outra forma pro esporte. Porque eu tenho muita história aí. E aí eu comecei a me cuidar do rosto. E aí eu, graças a Deus, encontrei a minha médica, a doutora Cíntia Basaglia, maravilhosa. E a gente começou a fazer bioestimulador de colágeno, que demora pra caramba pra funcionar. Sim, porque leva não é muito tempo pra preenchimento, poder. muito tempo. Mas era o mais adequado que ela falou e tal. E eu, sei lá, levou uns 2 anos pra melhorar alguma coisa. E aí agora, agora há 40 dias eu fiz uma rinoplastia. Então, Foi nesse assim... momento que você se olhou, onde você se encontrou ali, você tinha assim, uma situação bem interessante. Eu me olhei
e eu vi que eu posso contribuir de outra forma. Sim. Porque eu tenho história. E você acredita que foi nesse momento que você impactou nas redes sociais? Porque você... Foi depois. Foi depois disso? Foi depois, mas nesse momento eu decidi. Nesse momento eu entendi qual era o meu propósito. Qual era o seu propósito? Era mostrar para as pessoas... Cara, eu fico emocionado quando eu falo isso. Trazer a minha experiência do que... Porque eu vejo hoje muito jovem, muita mulher, por conta da mídia, a internet, ela veio trazendo muitas facilidades. Então ela veio dando muita informação boa e ruim, porque não existe nada que regule o que está na internet. Então você pode botar qualquer coisa lá. Então o esporte ficou mais conhecido e ao mesmo tempo as pessoas começaram cada vez mais a ligar a questão do shape ao hormônio, né? Então eu vejo criança, garotas de 16 anos, rapazes de 14, 15, 16, 17, 18, acreditando realmente nessa falácia que vai tomar hormônio e vai construir um shape. E fazem muita bobagem, a maioria, 99,9%, cara, sabe, dá merda, não vai conseguir o shape, aí fica cheio de colateral e tal. Eu falei, cara, eu preciso trazer o meu conhecimento e a minha experiência, que foi esse momento que eu vi, eu não quero ser isso que está acontecendo aqui, eu quero cuidar da minha saúde. Sim. Então eu quero trazer isso para as pessoas, porque se um me ouvir, já tá bom, cara. Sabe, se um me ouvir. E muitas pessoas passaram a me ouvir. Então isso pra mim é um propósito, porque o que eu recebo todos os dias de gente, Ale, tu salvou minha vida. Ale, então assim, eu ia fazer isso, não fiz. Ou outras pessoas, o meu amigo estava fazendo isso, aconteceu isso assim, assim. Então essa questão de eu ter me aprofundado, estudado muito sobre hormônio, eu palestro sobre isso e eu trago a minha experiência, a vivência, que eu vejo muita gente na internet, muita influência, muita gente famosa falando de hormônio, falando, gente que nem vivenciou. Sabe? Eles falam, mas eles nem vivenciaram. Eles falam o que eles leem, o que eles acham que ou sobre a teoria. Sabe? Então, às vezes, eu vejo gente famosa falando nandrolona pra mulher não viriliza. Claro que viriliza. Eu convivi com mulheres que usavam nandrolona. Todo em mundo doses vai baixas. trazer o efeito colateral. Não, sim. Então, mas aí as pessoas afirmam, não, isso aí não Sim. vai dar ruim. Vai dar. Eu vivi esse meio, eu vivi sabe, o meio obscuro da parada. Entendeu? Então, assim, sem contar que os underground tudo feito de qualquer jeito, sabe? Tudo contaminado, então você não sabe nem se aquilo que você tá botando pra dentro do teu corpo é realmente a substância. E Ale, você pontua muito sobre essas questões dos efeitos, mas e o mental? O Cara, que você pode passar para as pessoas que acreditam que o hormônio vai resolver? não, olha só, eu sempre falo, a pessoa tem dois caminhos. Me escutar ou tomar no cu. Velho, porque olha só, me escutar vai evitar o pior. Sim, Só que a maioria que não escuta, depois vem e fala bem o que você disse. tomei no cu. Você entende? Então, assim, por que a pessoa acha que vai tomar o hormônio e vai resolver? A pessoa sempre acha isso, que ela vai tomar o hormônio e vai resolver, ou que o hormônio vai substituir alguma coisa que ela não faz direito. Sim. Tipo, eu não faço dieta, eu vou tomar hormônio. Aí eu não treino direito, vou tomar o hormônio. As pessoas não entendem, quando eu falo, as pessoas ficam sacaneando a cerejinha do bolo. Cara, o hormônio é pra tirar o cara do bom pro foda, com colaterais. Então o cara tem que entender, a pessoa quer usar, ok. Não sou contra a pessoa usar hormônio, desde que ela saiba o que ela tá fazendo. Então na minha palestra, eu não prego que as pessoas não usem. Eu ensino os benefícios e os malefícios, que ninguém fala dos malefícios. Se a pessoa, diante daquilo tudo, ela fizer a escolha é dela, até porque a consequência é dela, não é minha. Então, se a pessoa, diante de tudo que ela entendeu, ela quer pagar pra ver, beleza. Ela sabe onde ela tá entrando. O problema é que hoje, a maioria das pessoas usam porque o coleguinha da academia falou, porque o personal falou, porque não sei quem falou. Esses dias a mulher da minha idade, 50 e poucos anos na academia, falou, ali, eu tô tomando esse troço aqui, é bom? Não sabe nem o que é. Era Masteron. Não sabe nem o que é. Acontece isso em consultório comigo. Eu tô tomando isso. Mas você sabe o que é isso? Você sabe o que isso faz? Não. Ou então liga pra minha loja de suplemento e fala, tem oxandrolona? É um suplemento. Não, filho, é um hormônio. Então as pessoas, elas não sabem o básico e elas usam. É isso que eu sou contra. A pessoa, principalmente as mulheres que não são atletas. Gente, atleta é outra coisa.
Atleta tem metas, precisa de performance. E o atleta, ele não é sinônimo de saúde. O atleta tá na beira do abismo sempre. E o atleta tá sabendo disso, ou deveria estar, né? Então, você não pode se comparar. Agora você é uma pessoa, um ser humano normal, que tem vida social, que sai, vai numa festa, que come um churrasco. Então, mulher, eu sou muito contra uma mulher que não é atleta fazer uso do hormônio. Por quê? Porque as pessoas falam de inibição do eixo do homem, mas o eixo da mulher também inibe. Exato. Então, o ovário da mulher é a gônada, onde é produzido os hormônios sexuais femininos. Progesterona, estradiol e testosterona. A mulher começa a usar o hormônio, existe uma coisa chamada feedback negativo. O hipotálamo lá entende que está entrando de graça o hormônio, é um andrógeno, né? Um hormônio androgênico, então é um hormônio, ou é uma testosterona, ou um derivado direto ou indireto, né? Que é uma modificação da molécula de testosterona. Então, sempre vai ser um hormônio masculino. Tá entrando aquele hormônio, o hipotálamo, tá entrando de graça, eu não vou produzir. O que acontece com o ovário? A atrofia. O ovário, igual o testículo do homem atrofia, o homem vê, fica com a bolinha de gude. A mulher não vê, mas o ovário dela está atrofiado. Mas foda-se, eu não quero ter filho, mas não é filho. O estradiol é o hormônio que faz você ser mulher. É o hormônio que te dá o viço da pele, que te dá... Protetor cardíaco. Protetor cardíaco, os neurônios, funcionamento dos neurônios. Lubrificação vaginal, cara. Então, os ossos... Saúde óssea. Então, o estradiol é o teu principal hormônio. Então, você bloqueia ele, você para de produzir ele. Você entra numa menopausa precoce. E aí, as mulheres... Outra coisa, para de produzir a testosterona, né, da mulher. Que nem é o principal hormônio, que a mulher fica... vou repor testosterona, tudo louca pela testosterona. Vou até falar sobre isso, mas assim, não é o principal hormônio. Mas para de produzir o pouquinho que produz. A mulher acha que vai usar oxandrolona... que vai suprir isso. Oxandrolona é da família de derivados de DHT, não é testosterona. Você vai ficar sem testosterona também. Então é uma merda fodida, porque eu vejo um monte de cara expert em hormônio da internet, que são pessoas conceituadas, falando que a mulher não perde a libido. Perde, porque eu usei Masteron e tu fica sem libido. Caraca. Perde a libido, sim. Eles falam, mas eles são homens e não tomaram. Exatamente. E outra, a libido da mulher não está só ligada ao hormônio. Então pode ser que tenha mulher que não perde, porque a mulher de repente não tinha autoestima, porque era fofonete, começou a treinar, começou a competir, aí a autoestima melhorou, então ela tem tesão. Porque não está só ligado ao hormônio. Mas no meu caso, eu fiquei totalmente sem. Então assim, como eu sou mulher e vivenciei essas coisas, é diferente de um cara, um homem que é expert em hormônio, na teoria, sentar aí e falar. Então eu acho que eu tenho bastante autoridade para falar isso, porque eu não falo o que eu li ou o que eu falo o que eu vivi. Na pele, exato. Tu entendeu? E aí a mulherada fica nessa loucura, a mulherada que não é atleta nem nada. Ale, eu tenho que repor testosterona. Não tem, cara. Olha só, a testosterona, ela tá na mesma proporção pra mulher do que o estradiol pro homem. Você já viu algum homem repor estradiol? Não existe. Só as bichas. Só quem quer virar transgênero, né? Nenhum homem repõe estradiol. Então, a mulher não tem que ficar repondo testosterona. Lá na menopausa, beleza, repôs estradiol, repôs progesterona, que é super importante. Vai botar um pouquinho de testo em gel? Pode botar numa dosagem baixa, porque eu já vi testo em Que gel. não produz praticamente. Eu já vi médico receitando 15 miligramas de testo em gel e mulher chegando no consultório de um amigo meu outro, para resolver o problema, com 250 de testo usando gel. Com pelo de barba. Porque não funciona, é um com creme. Com clitóris aumentado, com voz rouca. Acne generalizada. Tive paciente que Generalizada. apareceu assim. Então, assim, aí eu falo pra mulher, mas a minha testosterona tá 2. As máquinas que mensuram a quantidade de testosterona, elas foram calibradas para mensurar a testosterona no homem, não na mulher. Então, esses exames, eles têm muito erro. Sim. Então, esquece isso, não fica preocupado com isso. Se preocupa com o teu estradiol, com a tua progesterona, né? Com a tua... mas eu tô sem libido. Não é a testosterona, cara. Você tá sem libido porque ou você tá estressado, ou você tá acumulando funções, ou o seu companheiro é um bosta, que te trata mal.
sabe? Estilo de vida, Estilo de vida, privação de estresse. sono. Exatamente, privação de sono. Você sabe, outro dia... Muito bom esse ponto. Eu tava conversando no meu canal, eu tenho um médico que eu amo, o Dr. Rodrigo Mendes, é um endócrino. A gente falou sobre esteatose hepática, a gente falou sobre obesidade, a gente falou sobre tireoide e sobre a apneia do sono. Você sabe quem tem apneia do sono e alteração da tireoide tem problema de libido? É foda. Então são muitas coisas. Muitas coisas relacionadas. Então, assim, eu sempre... Toda mulher que vem pra mim e fala eu fui no médico, eu tô na menopausa pra repor hormônio, ele passou oxandrolona. Gente, não. Reposição é repor algo que você não produz mais e já produziu. Ninguém produz oxandrolona. É foda, né? Sim. Então não é reposição. Cara, isso é muito importante você pontuar, porque a mulherada fala, olha, vou colocar o chip da beleza que tem Não, oxandrolona. Cara, você não produz oxandrolona. Chip da beleza teu cu. O implante, ele é uma reposição para quem não tá ali praticamente Primeiro produzindo. que não é reposição porque eles põem gestrinona. Sim. Gestrinona é da família 19-nor, que é a mesma família da trembolona e da nandrolona. Reposição no caso da texto, né? Então, Aí texto. coloca no implante texto. Então, mas aí fica uma dose muito alta, porque, cara, esse implantes, como é que aquilo ali é lançado no sangue? Como? Gente, na boa. Aí colocam. Eu já vi gente atestando. Estano, melatonina, já colocaram vários. Eu tenho um tem implante, vitaminas, eu já né? venceu, mas o meu é com NADH, antioxidante e testosterona. Aí é quanto de 70, testosterona? 70 miligramas. Mas aí mais como é que baixa. libera isso? Ele me libera aos pouquinhos, Mas como? bem pouquinho. Onde controla isso? Não tem como. Nos exames de sangue dá pra controlar. E ele consegue controlar, que nem a minha tá em torno de 80, 70. Ah, tá bom. Porque eu coloquei a dose pequena. Agora tem mulher que coloca 200 miligramas, cara. Mas assim, eu já vi alguns médicos falando que até na menopausa existem várias vias. A via oral, né, de reposição de estradiol e progesterona, via transdérmica e a via de implante. A via menos utilizada é de implante, é só em casos muito específicos. O gel, Então, acho que é o mais seguro, né, de todos. Normalmente é o gel, A né? dose pequena, né? 2, sim. né? Nossa, as loucuras. Mas, gente, então assim, é foda, porque a mulherada, por falta de conhecimento, né, acha que oxandrolona é reposição, Agora, uma coisa que eu vou falar, as pessoas, eu já ouvi muito também, muita gente falando, não, olha, eu tô usando pra sarcopenia, mulher de 50 anos, velho. Que pariu, mulher de 50 anos com sarcopenia vai treinar, caralho. Não é? Sabe? É alimentação, Então, cara, isso é desculpa às treino. vezes que o médico dá. Então, por exemplo, a nandrolona, os hormônios que não são underground, né? Eles foram criados para fins terapêuticos, oxandrolona, nandrolona. A nandrolona, realmente, em casos de idosos, por exemplo, que já estão com sarcopenia, osteopenia, já não se alimentam bem, então já é uma dificuldade você dar. Idoso mesmo que eu tô falando, idoso, 80 anos, não levanta da cama. Cara, é aconselhável fazer um tratamento com nandrolona, porque ali é o custo-benefício. Se o pau dele não subir mais, foda-se. Ele tá morrendo. Então é o custo-benefício. E a autonomia dele, que ele tá autonomia. Então existe para isso. Então, por exemplo, eu já vi casos de pacientes oncológicos. Inclusive, o meu médico é o Guilherme, né? É o Dr. Luiz Guilherme, que é do Médicos Maromba. E ele tá atendendo até lá na loja, eu mando várias pessoas para ele e tal. E a gente estava lá na minha loja, estava tendo um evento e um cliente meu fazendo tratamento oncológico. Já há 65 anos, e ele perdendo massa muscular direto, eu conversando com ele, falando, mas você tá comendo? Ele, sim, eu tô comendo. Ele usava já creatina, eu tava comprando um whey protein, sem sabor, sem nada, mas mesmo assim ele tava perdendo muito. E o Guilherme até comentou, no caso dele, ou a oximetolona, ou a nandrolona, para aumentar a síntese proteica dele, melhorar a força dele, preservar a massa muscular, porque o cara está morrendo. Não é oximetolona pré-treino. Sabe? Então as pessoas têm que ter uma noção que os hormônios eles não foram criados para fins estéticos. Os fisiculturistas, na época, que perceberam que podiam se aproveitar disso. E beleza, são fisiculturistas. O fisiculturista usa hormônio? Usa. Ah, mas o fisiculturista usa. Mas você não tem a vida do fisiculturista. Exatamente. Você não tem. Sabe? É igual essa galerinha que a gente estava falando, nova, que entra e já quer começar pelo hormônio.
Velho, eu sempre falo isso. Não importa o tempo que você vai levar pra chegar no auge do teu shape da competição. Importa quantos anos você vai se manter nele. Que é o mais difícil. Porra! Chegar no auge é fácil, se Porra! manter no auge que é foda. Sabe? Cara, eu tô aí há 40 anos. Sabe? E sem usar hormônio agora 4. Caralho, 100? Sem nada. Sem nada, Eu só velho. uso 2 UIT-GH. Com o meu médico acompanhando um tratamento anti-age, porque eu sou velha. Eu falo que velho tem que usar GH. Mas você tá super... A testosterona, ela produz ainda. Pode Não, ser eu pouco, tô- sim, mas você mantém Eu tô ali normal, os minha níveis testosterona é de produção. 22. Mas você tá bem. Porque você tem um Meu bom estradiol... treino. Não tô na menopausa. Olha o detalhe. Não tô na menopausa. Estradiol normal, progesterona normal. Eu sou um alienígena. Meu médico falou assim, estou menstruando. Eu estou menstruando, eu tô com ódio Caraca, disso. quase 54 anos menstruando. Mas o que acontece? Você traz a produção sua, por mais que seja baixa, através de treino, alimentação, um bom sono. Não, e eu uso DHA, eu uso Tribulus, eu uso resveratrol, eu uso ômega coepa alto, eu uso coenzima Q10, eu uso creatina. Cara, eu suplemento muito, minha alimentação é muito regrada. E é isso que as sabe? pessoas não entendem. E tem a genética também, né? Que vai entrar aí. Hã? Dá pra ser mãe ainda. Para de palhaçada. Ale vai ser mãe em breve? Não. Deus me livre. Não quer ter filhos? Luana! O André que lançou. O André que Luana, lançou. Fala aí pra eu galera. não quis ter até agora que tá tudo ótimo, agora que eu vou começar a ganhar dinheiro, eu vou querer filho pra quê? Com 54 E anos. você tá Cláudia Raia. comprometida? Ah, Não, que perguntaram aqui. Tem um monte de pergunta pra Perguntaram, você. Perguntaram aqui no Instagram da Arenberg. O que eu posso fazer eu tô pra te na conquistar? iminência. Vou soltar as perguntas. Algumasinhas já pra dar aqui, ó. Não, olha só, eu tô comprometida, mas não tô. Eu tô. Ih. O coração tá comprometido, mas ainda não foi pras vias de fato. Mas não foi autenticado. Não, porque eu Não foi tava... autenticador aí, Luana. Eu quero um carimbo. Cara, Luana vai firma. autenticar assim, ó. Foi eu. Eu tava vendo um podcast seu hoje e até então você tava falando que tava namorando até um frango. Você tá achando ele um Ah, frango? não, esse frango já foi pro saco. Foi ano passado. É. Quais são os 3 sinais de um frango? Na academia, assim, ó. O que te irrita Cara, fazer isso? então, Caralho, que frango. olha só, eu sempre falo isso, né, pessoal? Eu criei o frango desgraçado, né? Frango desgraçado! Não é só o frango desgraçado, tem que ser gritando. Cara, é assim, eu sempre brinco com isso. O cara magro, ele não é frango. O frango é o magro idiota, né? É o magro que fica no espelho, que é Aquele que anda assim, ó. escroto, que acha que sabe treinar e não sabe porra nenhuma, né? São esses. Mas é uma brincadeira mesmo que eu faço, que eu falo assim, só quem não é frango sou eu. Então, todos a minha volta pode ser forte, pode ser magro, pode ser gordo. Todos são frangos. Mas são todos frangos, que é uma brincadeira. Mas na minha época, né, que é bem antiga, né, por sinal, o frango era isso, era o cara magrinho que entrava na academia, mas não era discriminado. Não, mas vamos lá. Você vai olhar pra aquela câmera, você vai me listar 3 itens de um frango. Você olha pro cara e fala, caralho, esse cara é frango. Vamos lá, 3 itens. cara. Olha aí, se você é frango, ela vai te falar agora. Então, 3 itens, vamos lá. o cara não tem 30 de braço e usa strap. Tá, primeiro. Frango. Segundo. Segundo, o cara usa aquela regata, tem um frango me olhando, continua me olhando. E o cara não tem dorsal pra aparecer na regata. A regateta, com a teta de fora. Regateta, adorei. E terceiro, Deixa eu pensar. Aqueles caras que chegam com aquelas bolsas gigantes, cheios de apetrechos Strap, dentro, joelheira. E com aquelas garrafas de 5 litros pra beber água durante o treino. Stanley. Homem que usa Stanley, gente, pelo amor de bem Deus. frango. Homem que usa regateta foda. e Stanley. Então esse é o checklist. Olha Checklist. da Alegrimaldi se você é um frango Foi ou aí não. o checklist, porra, tem um monte, né? Se identificou? Porque agora tem o Zenzo também, né? Que o Enzo é uma coisa mais moderna, né? Ah. Eu tenho inclusive uma legião de Enzos que me admiram lá na academia. Eu tenho os Enzos particulares, eu faço criação de Enzos. Lá na Eu tenho academia eu Enzos, tenho uma por exemplo. criaçãozinha. Eu tenho uma- Mas agora, falando sério, a gente entrou nesse assunto dos Enzos. Você acha que esse excesso de informação que a internet trouxe, ela foi benéfica ou maléfica? Maléfica. Você acha, na sua opinião? Eu acho que botando uma balança mais maléfica do que benéfica. Por quê? Porque as pessoas começam esses meninos chegam na academia, eles não fazem um treinamento de base. Eles já começam a pegar o treino do Ramon no YouTube e querem repetir. Tem que ir pra base all day do João. Então o cara tá fazendo um exercício de lapidação de shape, só que ele só tem osso. Ele vai pro esmeril, né, desgraçado? Lapidar osso é no esmeril. A remadinha Entendeu? girando. Aí o cara tem que ir pro esmeril lapidar o osso. Então o cara só tem osso e pele.
Aí ele quer fazer um treino que ele não tem ainda consciência corporal para fazer, que ele não tem estrutura física. Então, assim, cara, vocês têm que aprender isso, presta atenção nisso. A gente precisa de base. Você não constrói prédio em terreno arenoso. Você tem que ter uma sapata, você tem que ter um concreto para construir o prédio ali em cima para que esse prédio não desabe. O shape é igual. Você tem que ter toda uma estrutura de base para você construir. Porque se tu constrói, que é o que a galera faz, vem no hormônio e constrói sem base, você perde. Você não se mantém. Então isso que é importante. É porque hoje é muita informação, muita baboseira, né? Eu digo assim, você, que é educadora física, né? Qual a maior baboseira hoje que você vê, assim, dessas informações que você acaba vendo, de invenções, por exemplo, de educadores? Algo que você fala assim, gente, isso é surreal. Não, tem muita coisa surreal, Um né? treino que você já viu, que um educador apresentou ali, você fala, gente, isso é surreal, isso é uma invenção Exercício pura. de manguito, eu acho. Vai, coisas inúteis da academia. Exercício de Exercício manguito. de manguito. Que Eu mais? fiz um vídeo sobre os 3... Nunca faço esses 3 exercícios. Ela não subiu no YouTube, não. A anilha aqui, né, pro peitoral, né? Do peitoral pro miolo, pra criar o miolo do peitoral. Pra Miolo criar de pão, né, velho? Pra criar o miolo pão. do peitoral. Miolo, eu tinha que criar miolo na cabeça, né? Pra parar de fazer essas merda, né? O manguito, que é surreal. Não, tem vários. Quando a galera faz... eu já vi rosca bíceps em cima do bozu, que eu não consigo... isso? Já vi. Que loucura. Já vi as pessoas... A pessoa faz um desenvolvimento, ao mesmo tempo um agachamento sumô, sabe? Tipo, Não consigo nem imaginar, não consigo nem conceber esse não, é exercício. melhor nem ver, é muita coisa. Mas o que eu acho mais escroto hoje, vai dar uma polêmica isso. Vai. O que eu acho mais escroto hoje é quando a pessoa fala, porque tem um estudo! Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, tem estudo pra porra toda. Tem estudo pra provar até o que até o que é improvável. As pessoas não sabem ler o estudo, as pessoas não sabem identificar, porque o estudo, às vezes, ele não tem... a metodologia é uma merda, é fraca, então assim, não serve de nada. Então não é porque tem um estudo, você tem que aprender a ler o estudo. Você e consegue ver provar se qualquer coisa. Realmente relevante e tal. Então quando o cara vem, tem um estudo, eu já fico, já dou vontade de vomitar. E aí esses dias eu via uma página que é eles fazem alguma coisa gente, o mundo tá caindo, é isso Tá mesmo? caindo Tá. agora. Tá rolando Puta uma que chuva. pariu. Eles fazem alguma coisa de algum curso na área de educação física. Eles pegaram um estudo sobre hormônio, dizendo que um grupo que usou testosterona, um que usou testosterona treinando, homens, usaram testosterona sem treinar e usaram testosterona, um sem treinar, um treinando e o outro treinando, fazendo dieta, e todos ganharam músculo. Não. Aí eu fui lá e rebati. Eu conheço o estudo. O estudo não disse isso. O estudo disse que aumentaram massa magra. Massa magra massa livre de gordura, que seria massa magra. Massa tecidual, massa óssea, Órgãos, líquido, tudo isso, não é músculo. E o músculo está inserido aí. Então os caras, e lá os caras eram levantadores de peso, experientes, e os caras tinham hipogonadismo. Ou seja, pegaram uma parte do estudo que interessava a eles e modificaram a informação, omitiram a informação. Ou porque são burros e não sabem interpretar, ou porque... Não, pela malícia também. E aí eu botei o estudo lá pra todo mundo ler. Digita no Google isso assim, assim. Aí as pessoas vêm acreditando naquilo. O problema da internet é esse. Sim. O cara põe, parece que como é uma coisa que ninguém entende, a pessoa pega aquilo como verdade absoluta. E aí se ninguém for lá e contestar, fudeu. Já deve ter até apagado meu comentário lá. Então assim, é isso que acontece. Então isso é que me mata. Quando o cara vem, porque tem um estudo, até porque estudos são derrubados todos os dias. Todos os dias aparecem novas coisas estudos sobre o mesmo assunto. Provando o contrário. Provando o contrário. Então isso aí... E aí o que me dá mais ranço na internet é professor que pega o estudo e quer detonar bodybuilder. Quer falar que o que o bodybuilder faz está errado. Isso é que me mata. Você sabe por quê? Porque antes de ter educação física, eram os bodybuilders. Veio dali, velho. Então, as metodologias de treinamento vieram dos bodybuilders, não vieram dos estudos. Sabe? Então... A gente vê muitos bodybuilders mais inteligentes que médicos. Então, isso me mata quando quer
detonar o que... Ah, não, esse exercício tá errado porque tá errado, mas deu certo até hoje, cara. É. Tu entendeu? Porque não é só o hormônio, porque se fosse o hormônio, não é só a dieta, só o hormônio, não é, porque se fosse isso, tava todo mundo foda. Né? Fazendo... Então é isso que me mata, isso me entristece. Ver os profissionais de educação física que pegam estudos e tentam detonar os bodybuilders. Sim. Isso me mata, porque... Personal magrinho ou gordinho de academia de rede. E teve uma polêmica no meu vídeo. Então, eu queria saber de polêmica. Qual foi assim, a coisa mais chata na internet que você já viu? Não, todas. Mas o que você ia falar semana passada? Todas. É frequente? As minhas polêmicas são... O que você ia falar de semana passada? De alguém criticar. Não. Mas eu não ligo. Eu adoro. O hater, quando... Gente, eu amo hater. O hater, quando ele vai... o cara fala assim, é homem ou mulher? Eu falo assim, mulher de berinjela. Se você quiser, eu te como. Mas raspa o bumbum que eu não gosto de cu cabeludo. Mandou bem. Eu falo. Aí o cara, nossa, deve ter um pau de 17 centímetros. Quer que eu te coma? Eu te como, tá querendo, né? Aí ele... Não sei o que... Tá querendo. Aí ele... Tá querendo. Aí o cara, pô, vou te seguir. Então é muito engraçado. Desistiu. Eu não ligo. Porque você é muito autêntica, Não, né? eu não ligo, porque eu olha só, sabe quem se incomoda com hater? É quem não tem certeza do que está fazendo. Sim. Eu faço com a certeza daquilo, então eu sei exatamente quem eu sou. Eu não ligo, tem peru, quem dera, eu queria ter peru. E assim, isso é na Eu ia internet. dominar o mundo. Presencialmente, alguém já... Não tenho, mas eu queria ter. Presencialmente, fisicamente, alguém... Porque isso na internet é fácil. O hater ainda, ele é meio bundão, né? Ele é Não, de cara a cara? Cara a cara. Nunca bundão. Olha, eu ainda tinha... Não, o nego não é louco, né? Uma mulher desse tamanho. Por isso que eu perguntei, né? Não, é O cara capaz lá- do hater me encontrar e querer tirar uma foto. Sabe? Porque Sim. o cara, ele é corajoso atrás do Total. teclado. Com fake né, ali, atrás, escondendo o shape. Ele não tem essas coragens, porque assim, as pessoas acham, olha só, na década de 80, quando eu comecei, tinha isso também, só que naquela época a pessoa tinha que falar na tua cara. E Sim. a pessoa não falava, tinha que tomar uma porrada, né? Mas tinha, o preconceito era até maior, cara. Porque na minha época, não era só com fisiculturismo, era quem fazia musculação, mulher que fazia musculação principalmente, mas todo mundo que praticava musculação era sinônimo de burro, pobre e sujo. Ninguém queria Fútil, ser. que ele só ligava pro shape. Ninguém queria ser sujo, pobre e burro. E burro, é verdade. Ninguém queria ser. Então era assim, na minha época era horário separado de mulher e homem na academia pra treinar. Tinha Caraca. horário de musculação separado. Que isso? Aí, tanto que na minha academia hoje, a Oxybody, que já foi a Exigym, existia um espaço que agora acabaram, que era um espaço só de mulheres. Só mulher Ainda podia tem entrar. lá, às vezes. Não, Até tirou agora, recentemente, né? Você foi lá já. Com Tirou. Leônidas. Qual que é a sua opinião sobre a modalidade CrossFit? Cara, eu acho o CrossFit, você acha? eu acho difícil pra caralho, porque a minha irmã é do CrossFit. O CrossFit, você precisa ter cardio, porque tem a parte de cardio, você precisa ter a parte de ginástica e você precisa ter a parte de força. Total. Então é um esporte que precisa de uma base. O que eu não acho errado o CrossFit. Eu acho errado é o cara do nada começar a fazer CrossFit. Então, tipo assim, o cara vem do nada, o cara é sedentário e aí ele vai entrar no CrossFit. Vai se fuder. Então, assim, a não ser que... Minha essa água, não. Vê Pega uma aguinha água pra mim. ler, por favor. Minha tá aqui, peraí. A não ser que o cara vá para um boxe aonde tenha uma progressão didática, assim, uma didática muito foda, né? Pra pessoa aprender e tal, né? Fortalecer. Mas o certo seria todo mundo ter uma base de musculação, né, cara? Aí, peraí, gente. Corta isso, André. Não se Que é lesionar. minha roupa. Subiu. Fazendo resgate. Minha bunda tá aparecendo. Pô, vê se tá aparecendo minha bunda. Se tiver também não tem problema não, que a minha bunda tá durinha agora. Tá um espetáculo. Beleza, nem te conto. Híbrido, obrigada. Híbrido é meu treinador. Você conhece o híbrido? Híbrido desgraçado! Eu Ele é vi, metade Chester, metade grilo. Ele é lá da Oxy? É? Não conheço, não. E tem Não, algum mas- treino que o híbrido te tira do sério? Todos, né? Mas você não treina Mas você já seu superior? treinava? Gente, deixa eu te explicar. Não treino o quê? Superior, que você falou, bíceps. Só bíceps que eu não treino. E peito. Mas você Litoral. treina... Qual que é a sua rotina de treino? Hoje em dia? Então, hoje em dia tá foda. Então, assim, deixa eu primeiro explicar. Eu saio de um assunto pro outro numa velocidade da Ela luz. vai indo, ela vai É a velocidade da luz, né? A velocidade da luz. Então, a parada é a seguinte. Eu treino há 40 anos. Eu já tô de culhão cheio de pensar no meu treino.
Porque eu tô numa fase da vida que eu tô delegando. Então, assim, de uns 2 anos pra cá, eu falei, cara, tem coisas que eu não preciso fazer, que eu posso pagar pra alguém fazer pra mim. Total. E aí eu consigo ter mais tempo pra criar. Então, isso foi muito importante pra mim, me libertar do orgulho de algumas coisas. Sabe? Não, eu faço meu treino. Não, aí eu contratei o Rodrigo, que é o híbrido desgraçado, Rodrigo Santos. O cara mais forte, sabe muito mais de biomecânica do que eu, porque eu odeio biomecânica. Então, confesso que eu sou bom em fisiologia. Em Sim. biomecânica, eu sou ruim. Eu sou o basicão. Ele é pica. Então eu falei, cara, eu quero esse cara. Primeiro eu contratei ele pra mobilidade, porque eu não limpava a bunda, né? Tava sem mobilidade, agora eu consigo limpar a bunda, graças a Deus. Você falou que faz 2 obrigado. horas de mobilidade, eu vi no... Não, fazia 2 horas não, fazia Não, você falou assim, algum podcast no Instagram. 40 minutos de mobilidade. 2 vezes na semana? 2 vezes na semana, 40 minutos. Não faço mais, porque me irritou. É chato, né? Então, aí eu comecei a fazer mobilidade com ele. Contratei ele, era 40 minutos, a 1 hora, 2 vezes na semana. Era 2 horas por semana, isso mesmo. Aí eu falei, pô, Rodrigo, eu odeio treinar glúteo, porque a minha categoria não pedia muito glúteo. Não pedia muito na época, hoje pede. Então, o meu glúteo eu treinava, tipo, agachando, búlgaro e tal, não fazia isolado. Nossa, odeio também. É, uma merda. Aí eu falei, não, vou fazer. Competindo eu não fazia, você acha que você competiu? Vou fazer, porra. Aí eu falei, Rodrigo, eu tô precisando de alguém pra dar um up no meu glúteo, tá? Eu vou te contratar mais um dia pra treinar o glúteo, tá? Aí eu falei, Rodrigo, você podia cuidar do meu treino de perna, né? Tá, hoje ele me dá todo dia. Aí, como é hoje o meu treino? Eu só treinava já competindo, eu só treinava ombro, dorsal e perna. Não treinava nem peitoral e nem bíceps e tríceps. Aí ele começou mantendo o meu treino, né? Aí ele é muito engraçado, porque eu sempre eu nunca discuti com ele nada. Ele manda eu fazer, eu faço, foda-se. Eu nunca nem pensar se eu faria melhor ou se faria pior, foda-se. Eu acho ele foda. Aí ele melindrado, né? Tipo, falou ali, então, eu tava pensando aqui, como você não tá mais competindo, o que você acha da gente mudar um pouco isso, assim, pra dar mais uma... Porque, assim, as pessoas ficavam falando que a minha perna era fina. A minha perna não é fina, é que meu tronco é muito grande. Sim. Então ele queria diminuir um pouco essa diferença, Desproporção, essa desproporção. Falei, tá, mas eu não quero ficar com perna de cotoco de amarrar navio, que eu odeio. Eu não gosto de perna grossona, eu gosto de ser grande em cima. Ele, não, mas vamos melhorar isso. Tá. Qual que é a perna de quê? Cotoco de amarrar navio, tronco de amarrar navio, fica aquelas perninhas de cotoquinho. Assim, tronquinho a pessoa não gosta. Aí ele, não, mas a minha perna agora tá boa pra caramba, melhorou muito. Aí ele falou pra mim, tá, então a gente vai fazer o seguinte, olha, eu acho que a gente pode melhorar essa proporção da perna, então agora a gente vai treinar segunda, quadríceps e parte alta do glúteo. Não. Terça, ombro. Quarta, a gente vai treinar posterior, parte baixa do glúteo. Ali é da gota, né? Quinta, a gente vai treinar dorsal, que é o treino que eu mais gosto. Tava fazendo até hoje. Sexta, a gente vai treinar tudo de perna e dar um exercício lá de glúteo. Falei, caralho, eu vou fazer perna 3 vezes na semana com glúteo, tá? Quer me fuder, me beija, brother. Quer me fuder, me beija. Não, vai dar certo. Cara, a minha perna, ela não desinflama mais. A minha perna tem hiperemia 7 vezes na semana. Eu fiz a rinoplastia e tive que ficar sem treinar. Fui pro Arnold, tava 18 dias sem treinar. Rasgada, fibrada, corte fundo. Por quê? Porque eu descansei e a inflamação sumiu. Falei, aí ele foi comigo. Eu falei, por que eu tô assim? Me explica, desgraçado. Por que eu tô assim? Eu sabia, né? Ele, porque tá descansando. Eu falei, né? Porque você me deixou em paz. Então, assim, cara, ele melhorou muito o meu shape em termos de... Tipo assim, hoje eu penso que se na época que eu tava competindo, se eu tivesse com ele, eu era boa, sabe? Eu tava muito bem condicionado. Mas se eu tivesse com ele, eu ia estar melhor. Olha. Impressionante, cara. Porque hoje o shape que eu tô é muito mais maduro, muito mais denso e muito mais proporcional. Se eu hoje quisesse voltar a usar lá o Masteron, fazer um pré-contest... Cara, eu ia subir muito melhor. Mas você treinava sozinha naquela época? Treinava sozinho. Eu era boa, mas ele melhor. Sim. Mas você treinava sozinho porque você queria? Cara, porque eu não confiava em ninguém. Ninguém pra te treinar. Entendi. Eu não confiava em ninguém pra me treinar. Né? Eu achava que só eu me conhecia. Então a gente vai amadurecendo. A idade, cara, não é a idade, é a vivência. A vivência, as porradas que a vida... Eu falo que a vida não dá porrada, ela surra a gente. Então as surras que a vida vai dando, a gente vai ficando mais maleável com várias coisas. Sim. Inclusive isso, delegar é você
admitir que outra pessoa sabe alguma coisa mais do que você. E o ego, Entender que precisamos dos outros, uns dos outros. E o ego, muitas vezes, não te permite isso. Sim. Então, quando eu me desprendi do ego, né, da juventude, as coisas ficaram mais fáceis pra mim. Então, hoje eu tenho uma Nutri. Há 2 anos eu tô com uma Nutri, que é a Jussara Azevedo, maravilhosa. Eu nem olho. Aí ela fala que é muito difícil ser minha Nutri, porque eu entendo muito. Aí eu falo, cara, esquece isso, eu vou fazer o que você mandar. Sim. Não vou me meter. E ela respeita muito, assim como eu acredito que você faça a mesma coisa. Você vai pegar uma pessoa, que, né, a pessoa que tem lá o estilo de vida dela, que não é de atleta, você vai manter a dieta dentro daquele estilo de vida dela, senão ela não vai ter aderência àquilo, ao programa. Ela fez a mesma coisa. Eu falei, não adianta você me botar chocolate, sucrilhos, eu não vou comer isso. Eu nunca comia. Aí ela, o que você quer que acrescente na sua dieta? Eu falo frutas, porque eu competindo não comia frutas, e queijos. Que eu fiquei muitos anos queijo, iogurte, que eu não comia como atleta, assim. Aí ela colocou isso dentro da minha dieta, eu estou muito mais feliz hoje. e sigo, sabe, certinho ali a dieta. Então hoje eu tenho a Nutri e tenho o treinador. E a minha vida ficou bem mais fácil, meu shape ficou bem melhor. Eu não tô, claro, se eu fosse competir, talvez no meu pré-contest eu fosse fazer a mesma coisa que eu sempre fiz, que era o que dava certo. Mas não é o caso. E Ale, eu vi na sua rede social, você vai gostar dessa. Minha Nutri vai gostar dessa. Vocês perguntaram, sabe o que a gente pulou? Qual era o negócio, a maior polêmica do meu Instagram. Vai, fala da maior polêmica. Então, tem várias, mas uma que foi muito polêmica é que eu falei que personal tinha que ter shape. Tipo assim, falei que personal sem... Porque o cara falou, a pergunta da Katia era assim, personal sem shape é igual dentista sem dente? Aí eu falei, cara, personal tem que ter shape. Mas aí as pessoas, como eu falei, as pessoas ligam shape a fisiculturismo. Bando de burro do caralho, né? Não é. Shape, é você ter um shape atlético. Cara, você quando é personal, você precisa treinar. Minimamente. Exercer o que você está ensinando. Não é só isso, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Exatamente. Então, e quem treina vai ter um shape, cara. Pelo amor de Deus, pode não ser o shape de fisiculturista. Mas vai ter. É um magro, mas é um magro sarado. Você viu que recentemente saiu aquela personal gordinha? Você viu? O que você acha sobre isso? Aquela personal. Então, eu acho que ela tá aproveitando um hype, né? Ela tá aproveitando um hype de pessoas gordas que se sentem excluídas. Sabe? Não... Você contrataria ela como personal? Não, claro que não. É igual nutricionista sobrepeso, que eu já vi várias. Não, cara, e a hipocrisia falar que sim, não é, cara. É muita hipocrisia falar, não, eu vou pelo conhecimento. Mano, aí eu dei esse exemplo no segundo vídeo. Tá bom, tem o gordo com conhecimento e o sarado com conhecimento. Sabe por quê? Aí eu quero o gordo, que é o gordo que tá se identificando. Total, aí tem peninha. Sim. Aí vai pro lado que tem peninha. Vai pro lado que as pessoas têm pena do gordo. Pra que vai ter pena, cara? Não é pra ter pena. Sabe? A pessoa não tá feliz, ela não falou que tá feliz, por que você tem pena? Então as pessoas têm uma tendência de ficar do lado dos mais fracos. Sim. Dos fracos e oprimidos. Sim. Mas não é porque na hora da contratação, eu vou contratar o mais barato. Porra, sabe? O nego viaja assim. Então isso virou uma polêmica absurda. Cara, me desculpa, é minha opinião. Eu, a vida inteira, me cuidei e com certeza, quando chegava na academia, tinha eu e tinha uma outra pessoa, num primeiro momento, a contratação, a pessoa me contratava. Sim, total. Na hora credibilidade. Na hora que empata ali, né? Os dois o mesmo preço, os dois o mesmo conhecimento, o desempate vai ser o shape. Você trabalhou como personal no salão? 25 anos. Você saiu quando ali? 2017, quando eu abri a loja. 2017. E a outra polêmica que eu ia te perguntar, falando da Vivi, eu vi você falando sobre doce de leite, sobre nutricionistas que botam doce de leite na dieta. Então, eu acho que isso pode ser um gatilho para isso pode ser uma coisa muito específica. O cara, por exemplo, vou te dar um exemplo meu. A minha dieta não pode ter pasta de amendoim. Você não tem controle. Eu não tenho controle da pasta de amendoim. Então, por exemplo, a pasta de amendoim vai comer uma colher de sopa. Eu não vou comer uma colher de sopa, eu vou comer meio pote. Porque eu adoro pasta de amendoim. É igual viciado. Isso é um gatilho. Então, é um gatilho. Então, eu falo, não põe pasta de amendoim. Cara, na minha loja tem trocentos mil potes de pasta de amendoim. Eu não abro nenhum. Porque se eu abrir e pegar uma colher, eu não vou parar até acabar. Eu gosto muito daquilo, eu não tenho controle. Então, isso depende, são casos e casos. Se você pega, como eu vejo, às vezes,
passando o Ctrl-C, Ctrl-V, o doce de leite pra geral, pode ser que numa pessoa aquilo desencadeie uma merda fodida. Então, em mim desencadeia. Compulsão alimentar. Eu tenho um caso de um paciente, tá? Eu consegui fazer o cara perder 10 quilos, ele ficou quase 2 anos sem voltar, por algum motivo. Ele voltou com 12. E na hora que eu olhei o plano dele, era bisnaguinha de pré-treino com doce de leite. Ele falou, isso é a melhor coisa da vida, mas Isso é Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Porque olha só, Exatamente. eu já ouvia outras pessoas comendo surtada. bisnaguinha com doce de leite. É isso, é Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, quando ele aqui, o cara voltou todos os Eu já gatilhos da vi ansiedade isso. dele. Então Que é isso que eu loucura, falo. cara. Eu já vi, tu já viu, né? Guilherme lá no Facebook. O Guilherme comendo. Nossa, que incrível você falar e pontuar isso. Então, Ale, é por isso, porque isso pode. Então, para algumas pessoas pode funcionar, mas para outras não. E como tem essa galera que é Ctrl-C, Ctrl-V, pode ser que para alguém dê merda. Então, na dúvida, eu prefiro que não tenha esse tipo de coisa, entendeu? Mas volta naquela questão que você pontuou. O cara vê o atleta que fez isso, 1 dia, 2, 3, vou fazer também. Gente, é outro estilo de vida. É outro. Eu vi um autor falando que nossa maior bravura é admitir que a gente tem fraqueza. Então, cara, se você tem sei lá, eu tenho problema com pasta de amendoim. Eu também. Então, tipo, eu vou admitir, cara, eu não venço ela. Eu sou uma merda, ela me vence. Esse pote aqui me vence, então admite. Eu só gosto de isso. uma, que é uma de cacau da Mendomel, que ela não tem nada, é cacau e amendoim. Aquela da amendoim é muito boa. Não, eu sou Mas viciado só o em tudo cacau. isso. Mas eu não tenho controle. Não tem Eu vou controle. botando naquele biscoito de isopor de arroz que eu adoro. Vou Nossa. botando quando eu ver com o meu pacote de biscoito e cada bolacha com uma colher de sopa. Na alimentação, sua fraqueza seria isso. Você não come hambúrguer, não come doce. Alimento- Seria a pasta de amendoim. Kryptonita, não, melhor não ter, cara. kryptonita. É melhor não ter. É melhor não Aí ter. eu não ponho. É. Tu entendeu? Eu tenho isso. Mas assim, fora isso, aí é por isso que eu sou contra nesse sentido. Porque eu acho que pode pra alguém ser um gatilho, ainda mais que é doce, muito doce. E quem gosta de doce é foda, né, cara? É melhor Quem gosta não de ter em doce casa. É complicado. Deixa eu te perguntar, Lê, agora, você é uma das referências aí femininas da musculação na internet. Sério? Seus posts são... Sério? Sério, você é uma das poucas mulheres que já foram convidadas aqui nesse podcast, até antes de ser eu e você, quando era o Betão e o Carlão, você como entrevistada. E você sempre grava nessa sala, então você está verdade. pisando onde poucas mulheres pisam. Sério? Sim, total. Eu não tenho muita noção disso, né? O Não André tem. me conhece há muito tempo. É isso que a gente quer até trazer nesse podcast. Então, ter você, assim, nesse sofá não é fácil. Gente, obrigado. Mas eu queria te perguntar agora, os seus posts viralizam muito, você é muito autêntica na rede social. E eu queria saber, tem muita gente que segue a gente aqui no podcast, que quer começar com a rede social, que quer mostrar, que quer trabalhar com isso, assim como você. E eu queria saber de você se tem algum formato ali que você... Cara, isso aqui, você posta isso muito é caixinha de muito pergunta. engraçado. O que Ó, você acha que Esse vira formato mais? funciona pra mim. É. Não, então. Eu sempre fiz intuitivamente. Uhum. É foda falar isso. Eu não tenho. Eu tenho quem faça meu TikTok, porque eu não gosto de mexer em TikTok, eu odeio TikTok. Meu Instagram não deixa ninguém mexer, ninguém nem entra lá dentro. Eu faço tudo, cara, instintivo, eu não sei te explicar como é que é. Só o feeling E- que você tem. É feeling. E aquilo ali é quem eu sou mesmo na vida. O André conviveu comigo muito tempo. A galera que me conhece, eu sou exatamente aquilo ali. Eu não faço um personagem. É claro que eu faço a lei hiperbolizada, assim, né? A minha parte louca, eu exagero ali, né? Porque eu gosto de exagerar, eu sou exagerada na vida. Mas, cara, eu não tenho um formato. É claro que o que viraliza meu é os acessos de loucura, né? Gritando. Frango desgraçado. Mas eu falo muita coisa séria também. Sim. Aí as coisas. Aí, às vezes a pessoa vem e fala: Meu Deus, a Lê tá com Rivotril, tá medicada. O que aconteceu com a Lê? A Lê volta, a Lê foi abduzida. Cara, eu ri Mas é muito ontem, que engraçado. foi feriado no Rio. Aí você falou, Da bota. não tenho nada pra fazer aqui, Da vou minhas mostrar minhas botas. botas. A bota é o seu... A bota de 1.350 que a Michelle me Ela fez falou, eu sou comprar. otária e eu compro bota morando no Rio de Janeiro, que é caro pra caramba. 55 graus. Cara, aquele vídeo Cara. ficou muito bom. Então, olha só, é assim, ó. Eu tava em casa, não tinha nada pra fazer. Falei, gente... Aí abri meu armário e falei, caraca, eu tenho bota pra cacete. Gente, por que que eu... Aí eu começo a me perguntar, por que eu tenho tanta bota morando no Rio de Janeiro? Cara, eu comecei a pegar as botas, tinha mais de 20 botas. Tu viu, Lara? Eu comecei a pegar, eu falei, gente, e a bota que Não, tem e da deu Shopee? 500 comentários lá no post. É. Mas é porque ficou muito bom. Ela Shopee, uma Mas bosta. é por quê? Porque é a minha realidade. Não foi uma coisa encenada. Sim. Eu, na hora, falei, caraca, que idiota, velho. Não, e você falou, eu sou uma idiota morando no Rio de Janeiro. Você considera isso seu vício? Eu tenho vício em comprar bota ou Tem algo lá que você fala, nossa... Então. É bota? o seu Não, é vício? sapato. Sapato? Eu devo ter uns 200 sapatos e eu uso sempre os mesmos. Quando eu gosto de um sapato, eu compro 2. Iguais. Porque se um estragar, só que Então você estraga tá os 2 ao mesmo tempo, porque é só... Você tem alguma fase da sua vida assim que você tá estressado, você fala, vou comprar isso, me alivia, o sapato?
Ou não? Não, eu compro normal mesmo. Normal. Eu vejo sapato e falo, cara, e se eu gostar, eu compro mais de um, cara. Eu não bota é demais, gente. Eu compro a bota que não dá porque eu tenho joanete. Mas eu acho a bota bonita. Aí eu tenho comprei pouca, a bota. Cara, Eu fui bailar, eu fui ginasta. O meu da minha foda. mãe, cara, polidactilia. Eu sexto dedo eu tenho aqui no pé direito. Aí, cara, eu compro a bota mó fina, assim. Eu falei, não, vai dar pra usar, vai dar. Gente, eu ponho 20 minutos, começa a latejar. Não dá. Não tem como saber, né, se vai doer ou não. Não, porque eu você sei que vai doer, mas eu compro. Mesmo assim. O pior é isso. Que eu sou motária, ela Cara, falou. e aí eu falo, gente, essa bota é tão linda. Eu comprei uma que eu mostrei lá, depois você olha, ela é toda bordada à mão. Cara. Comprei no Espírito Santo. Que Tem eu uma queria... linda que você colocou que é de pra em rodeio, que eu gostei. Então, essa. Essa? Por quê? Nossa, E nem foi horrível rodeio. aquela Porque eu bota. tinha muita vontade de ir num rodeio. Muita. Nunca fui. Comprei a porra da bota, ela não cabe no meu pé e eu nunca fui no rodeio. Aí eu comprei, fui pro Espírito Santo, tinha uma, juro pra você, tinha uma loja no shopping, o shopping lá bonitão lá de Vitória, que era só de botas, as botas de couro, todas bordadas à mão. Nossa, lindíssimo. Imagina o preço. Caramba. Nem lembro, mas foi bem caro. Aí eu cheguei e falei, cara, eu quero uma bota dessa que eu quero num rodeio. Gente, isso deve ter sido 2012, mais ou menos. Eu comprei a bota nunca foi usada. Tá lá até hoje. Cara. É tipo assim, cara, eu sou viciada em sapato. Eu vou fazer os outros, que eu tenho sapato alto. Você imagina, cara, eu usei sapato alto na vida, mas hoje eu não quero. Não tem costume. Os All-Star, eu gosto de coisa mais baixa. Mais confortável. Ah, e falando então da sua vida, da sua vida pessoal, eu queria te perguntar, você a ler versão CPF agora, Tem você umas já, perguntinhas você aqui. já sofreu por amor? Eu vi uma coisa muito engraçada você falando e me surpreendeu, você falando das mulheres empoderadas. E você mesmo, fortona, grandona, independente, empresária, não sei o quê. Abusivo, cara. Você falou que gosta de ser cuidada por um Sim, homem. Você claro. gosta que o homem seja cavaleiro. Então, esse negócio de empoderamento eu sou contra. Eu não quero esse empoderamento. Eu acho o seguinte, a mulher ela pode ser independente emocionalmente, ela pode ser independente financeiramente, sabe? Ela pode ser dona de si, mas, cara, homens e mulheres têm papéis específicos na vida. Eu não quero ter o papel do homem. Eu fui muitos anos, eu fui o homem das relações. E isso é muito pesado, isso é muito ruim. Eu não quero isso. Talvez por eu ter muita personalidade e de repente os caras que colaram comigo eram caras muito fracos, né, e não conseguiram se impor. Isso pra mim hoje é muito cansativo. Hoje, assim, o homem pra mim, ele tem que ser... Eu acho até que o homem perdeu o cavalheirismo por conta dessas mulheres que não deixam o homem ser homem, cara. Posicionamento. Sabe, uma vez eu vi uma cena escrota. O cara abrindo a porta pra mulher, a mulher, ai, porra, não sou aleijada. Porta do carro. Não sou aleijado, idiota. Sabe, e eu gosto disso, do cara que abre a porta do carro, sabe, do cara... Você quer ver uma coisa? Se eu tô num relacionamento, eu divido as contas. Eu acho isso parceria. Sim. Né, dentro de um relacionamento, você dividir as contas. Eu acho isso foda e eu tenho minha grana, eu acho que eu tenho que chegar junto. Mas num primeiro encontro, você quer me quebrar, o cara me chamar pra jantar, né não, Vitor? Não. Dividir a conta. O cara me chamar pra jantar, e aí, beleza, eu fui jantar. Esse foi uma verídico. O cara chamou pra jantar, e eu fui jantar. Aí chegou lá, a conta chegou, eu até perguntei quanto que deu pra cada um. Cara, mas eu esperava, o cara falou, não, perguntou por educação, você é minha convidada. Não, eu que te convidei, porque eu faço isso com um amigo. Sim. Se eu chamo um amigo meu pra jantar, eu falo, não, você não vai dividir, eu que te convidei. Não é só questão, sabe? O cara me chamou pra jantar, o cara tava afim, né, de mim. Aí eu perguntei, mas deu quanto pra cada um? Aí ele, tanto. Mano, eu perco tesão na hora, brocha na hora. Na hora, porque nem era uma conta cara. E aí, eu ainda dei uma segunda chance pra você. A segunda foi pior. Eu ainda dei uma segunda chance pra esse cara. Ele vai pro podcast. Então tu aprende, tá? Que tu já tá bem velhinho, já tinha que ter aprendido isso. Aí, muito bom. Então, não, eu não mando recado não, já falo logo, já tá sabendo. Aí na segunda vez, beleza. Vamos tomar um café da manhã. Lá no Rio, você conhece o Rio, né? Você é do Rio. Né? Aí lá, agora tem no Jardim Oceânico, eu moro ali na Barra, tem o Barra Brasa. E o Barra Brasa tá fazendo um café da manhã foda. Maravilhoso. Cara, R$69,90, café da manhã pica. R$69,90 não é nem dinheiro, né, gente? Aqui pra São Paulo não é nada. Não, nem pra lá, cara. Beleza, fomos tomar o café da manhã.
Aí, fomos tomar café da manhã, eu falei, não, gente, café da manhã ele vai fazer uma graça, que não é caro, né? Barato. Aí era um cartãozinho assim, individual, cada um com seu cartãozinho. Aí eu dei pra ele segurar o cartãozinho, mas não foi pra ele pagar não, dei pra ele segurar, falei, vou no banheiro, fui no banheiro. Quando eu saí, ele me deu assim, eu falei, você já pagou? Já, paguei a minha. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, paguei. Nossa. Beleza, aí eu dei uma terceira chance. Você deu a terceira? Deu bastante chance pra ele. Gente! Ainda foi boazinha. Depois eu mandei tomar no cu, né? Mas aí eu dei a terceira chance. Aí a terceira chance, na verdade, eu não dei. Ele falou, eu ia a Petrópolis. Puta. Eu ia a Petrópolis. Petrópolis é uma cidade serrana. Fica 1 hora do Rio. Eu ia ver umas coisas lá, ele falou assim, não, eu posso ir contigo. Eu, tá, pode. Aí ele foi comigo. Aí a gente parou no Alemão pra tomar André, sabe? Aí paramos no Alemão pra tomar um cafezinho. Aí eu pedi um café com água, ele pediu um café com pão na chapa. Aí eu falei pra moça, traz a conta. Ele, não, mas tem que separar, né? Caraca. Aí eu fiz assim, ó. Pô. Olhar. Sabe aquele olhar que Pô, mas ele é pobre? Não é possível. Mesmo que seja pobre, né, cara? Aí eu olhei assim, aquele olhar falando, não, né, eu pago, né? Eu falei, né? É o mínimo, né? Aí depois eu mandei tomar no cu. E é do meio? É a mesma pessoa. Esse seu posicionamento que você disse, né? Que você mudou e hoje você quer ser mulher, né? Você precisa se posicionar como mulher, porque você quer um homem pra te fazer sentir mulher. É porque eu já tive isso. Isso foi depois de uma situação abusiva que você passou? Não, então. Ou como você identificou? Não, olha só, eu casei com 18 anos. Ah, você foi casada? Eu sou viúva. Ai, eu casei com 18 anos, fiquei viúva com 26. Esse meu primeiro marido, eu tinha 18 anos, eu tinha 19, ele tinha 21, ele era novo. Ele era policial rodoviário federal, levou um tiro trabalhando e morreu. Caraca. Com 28, eu tinha 26. Ele era um cara mega incrível. Era um cara que me tratava igual uma... Gente, eu acho que se ele tivesse vivo, eu ia ser uma idiota. Eu sou a mulher que eu sou porque ele morreu. Então as pessoas me perguntam, você queria voltar no tempo pra não deixar ele trabalhar e não morrer? Não, não queria. Porque as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Mas foi a pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida. Que ele, apesar de ser novo, ele tinha um espírito de velho. Eu sempre falava isso, Jorge. Jorge tinha um espírito de velho. E ele cuidava de mim de um jeito que eu não... Naquela época não tinha internet, né? A gente quer banco, fazia as coisas. Eu era uma idiota, não fazia nada. Ele fazia tudo pra mim. Então foi um maridão. Então a minha régua era aqui, ó. Pra depois... Primeiro relacionamento que eu tive na minha vida, a minha régua foi aqui. Não, é pior do que isso. Eu faço terapia há muitos anos. E entre indas e vindas, nos últimos 7 anos eu faço terapia direto com a mesma terapeuta comportamental e tal. Eu sou viúva há 27 anos. Em agosto, 28 de agosto, esse ano faz 27 anos, foi em 98. Eu só descobri que eu tinha um trauma na minha vida ano passado. Porque eu sempre fui assim, eu nunca tive depressão. Eu sempre fui muito dona de mim, muito independente emocionalmente, muito não sei o que lá. Mas eu me envolvia nos relacionamentos, depois que o Jorge morreu, eu fiquei 9 anos sozinha. Depois casei com um cara que era meu amigo. É meu amigo até hoje. E aí não deu certo, porque amigo não tem tesão, né? Então não tinha tesão, a gente era só amigo. Aí a gente ficou 6 anos, eu criei até a filha dele e tal, e a gente hoje é amigão. A gente se separou em 2012. Então assim, eu procurava situações que eu sabia que não iam adiante. Intuitivamente. Por quê? Eu descobri isso na terapia. Por quê? Qual era o meu trauma? Sentir aquela dor que eu senti no dia que o Jorge morreu. Que tomou um tiro, morreu. Acabou, saiu pra trabalhar, não voltou mais. Foi a dor, eu já perdi meu pai, perdi meu irmão caçula, mas a maior dor que eu senti na vida foi perder a pessoa que eu escolhi pra dividir a vida. Não tem como comparar com pai, com mãe, que você já tá esperando, que um dia vai acontecer. É um amor, mas não é uma escolha. Você é filho porque é filho, né? A pessoa que você escolhe para dividir a vida com você é uma escolha, né? Você tem planos. Então, foi a pior dor que eu senti na minha vida. Depois daquela dor, nada me atinge. Por isso que o hater não me atinge. Eu já senti a pior dor da minha vida. Então, depois disso, eu descobri isso ano passado, eu escolhia pessoas que em algum momento eu sabia que ia acabar, porque não eram pessoas que eu não tinha como projetar nada, planejar nada, e eu não corria o risco de sentir aquela dor novamente. Sofrer. Então, não ter aquele mesmo sofrimento. Então,
Cara, até meio. Eu tô botando uma coisa bem íntima minha aqui pra fora, né? Porque foi uma coisa que eu descobri na terapia, foi uma coisa muito dolorosa que eu. Hoje, assim, durante todos esses anos, eu me mantive no lugar da viúva eterna. Eu vou ser a viúva eterna. E eu não tô mais nesse lugar. Então, hoje, eu tô completamente preparada pra ter um relacionamento de verdade, sabe? Tô procurando? Não tô, porque eu tô sozinha há 6 anos e tô muito bem, sabe? Não tô muito, muito bem. Mas hoje, por isso talvez eu esteja sozinha há 6 anos. Porque eu tô muito seletiva. Porque hoje, realmente, a pessoa, se aparecer alguém, e se eu tiver com alguém, é alguém que eu tenho como projetar e planejar um futuro. Não vai ser mais uma pessoa descartável. Todas as pessoas que tiveram na minha vida foram descartáveis. E dessa forma, eu me sujeitei a vários relacionamentos nada a ver. Relacionamentos que eram abusivos psicologicamente, não fisicamente, mas abusivos psicologicamente. A minha dependência emocional era absurda, sabe? Por eu ter medo da pessoa morrer, eu queria controlar a pessoa. Caraca. Porque eu achava que se eu controlasse, ela não morreria. Então você vai vendo que isso tudo tem a ver com esse trauma, que eu achava que não tinha. Nem imaginava, porque não era... Não imaginava, porque eu tava bem. Sim. Produzindo, feliz. Mas aí eram essas coisas. Então, assim, cara, a mente humana ela é muito complexa, sabe? E por eu nunca ter essas questões de depressão, ansiedade, eu nunca tive distúrbio de ansiedade, depressão, nada disso, eu não conseguia conectar isso. Mas é isso, cara, às vezes... o trauma nos trava mesmo, né? É como se ele bloqueasse ali uma memória. E é por isso que eu era, exatamente, o trauma ele te põe num círculo vicioso. Você começa a fazer, o modus operandi é o mesmo. Porque você quer ficar ali, porque se você for pra cá, você corre o risco de sofrer de novo. Então assim, cara, por que nesse momento eu era sempre o homem da relação? Porque eram homens fracos, que eu escolhia, né, me relacionar, e que ao mesmo tempo sobre os quais eu poderia ter algum tipo de controle para protegê-los. Ó que loucura. Claro que deu tudo errado, né? Caramba. Então quando eu falo que a relação não deu errado porque os caras eram filhos da puta e tal, eles até eram. Mas não foi por isso. Foi porque eu permitia e facilitava aquela situação. Sim. Então, o problema não foram eles. Era eu. Sim. E é muito difícil, às vezes, a pessoa que está vivendo uma coisa dessa admitir que o problema é ela. Porque a gente pode sair dali quando a gente quiser. Né? São escolhas. A vida é feita de escolhas. E assim, eu sempre falo isso. Algumas coisas que eu trouxe para minha vida. Que hoje me fazem ser essa pessoa assim, pragmática. Eu sou muito pragmática. É pau, pedra é pedra e foda-se. Quais foram o aprendizado que eu trouxe? A gente não tem controle sobre os acontecimentos. Isso a vida me ensinou. Quando a gente vive com resiliência, a gente vive melhor. Que também a vida me ensinou. Tudo na vida são escolhas. E assim, a gente precisa viver o momento, o momento como se fosse o último. Então eu sou muito intensa. Eu tenho uma urgência de viver. Porque eu sempre acho que eu posso não acordar amanhã. Então por quê? Porque eu vivenciei isso. Então quando a gente vivencia, a gente começa a ter uma ótica diferente do todo. Então essa urgência que eu tenho de viver, às vezes não é a urgência do outro. E aí eu tenho que me controlar. Porque cada um tem um timer. Você entende? E essa situação que você me perguntou hoje aqui, se eu tô comprometida, tô e não tô. Porque eu tenho uma urgência de viver, mas a pessoa tem um outro time. E eu aprendi a respeitar o timer. Entendeu? E isso, cara, é muito difícil pra mim. Sabe? É uma luta pra mim, porque vai contra toda a minha, sabe, todo o meu impulso. Sim. É foda isso. Você tem medo da morte? Não. Você que já esteve de frente para tantos lutos, né? Não tenho. Tive muitos lutos. Não tenho medo da morte, porque até assim, quando eu fazia Rino, a minha irmã, cara, é uma figura, né? Minha irmã trabalha comigo. A minha irmã é 3 anos e meio mais nova do que eu. Ela trabalha comigo. A minha irmã é apocalíptica.
tudo vai... O mundo vai acabar. Aí eu fui fazer a rinoplastia, né? E ela trabalha comigo lá na loja. Aí eu mandei um vídeo assim pra ela, abrindo o nariz, que eu nem consigo mais fazer. Meu nariz, eu ficava abrindo e fechando o nariz. Falei, olha pra cá que é a última vez. Também fazia, não dá depois. Você consegue? Né? Eu não consigo mas fazer mais. Você fez também? Também né? fiz. Eu abria muito. Aí eu ficava abrindo e fechando, aí eu fiz um vídeo pra ela já no hospital. É isso, Luana. É isso. Era uma gostosinho fazer isso. Aí eu fiz um vídeo pra ela no hospital, falei assim, olha bem que é a última vez que você tá olhando esse nariz. Ela já achou que eu ia morrer. Ela, para de falar isso, você vai morrer. Falei, gente, eu não vou morrer, eu tô mostrando o nariz abrindo, caralho. Aí ela, não, aí olha ela, pelo amor de Deus, não morre porque eu não sei administrar a loja. Ai, amei, pelo menos ela foi honesta, não morre por não sair administrar a loja. Ai, então deixa eu fazer uma pergunta, pra gente já ir finalizando. Você tá falando, adorei as coisas que você falou aqui. Eu queria que você desse um conselho pra ler de 20 anos atrás. Nossa, eu já me perguntaram isso, eu já falei isso no outro podcast. Vou falar a mesma coisa que eu falei. Se eu pudesse falar, né, pra ler lá de 20 anos, eu ia falar assim, cara, vive tudo que tá aí pela frente, porque é isso aí que vai te tornar a mulher foda que você vai ser. Era isso, cara, porque cada merda que aconteceu construiu quem eu sou hoje. Então eu falo, a vida não me bateu, ela me surrou. Mas com todas as surras que eu levei, eu tirei coisas boas. Até da pior situação, eu tirei coisa boa. Então é isso, cara. O que for ruim, assim, o que for porrada, tira a lição. Sim. O que for bom, guarda de recordação. Porque a gente aprende, a gente amadurece. Muito. E o que é legal, assim, Ale, que a gente deu uma olhadinha lá, deu uma fuçadinha no seu Instagram. E parece que agora você tá tomando outras frentes, né? Outros projetos aí. Parece que tem uma música. Tem uma Na música. parada. Conta um pouquinho isso pra gente. Então, essa música é muito legal. Já tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Apple Music, no Instagram, no TikTok. As pessoas podem usar. O nome da música é No Pain, No Frango. Muito bom. Essa música é muito foda, porque assim, eu tenho um assessor, né, que é um cara que é meu amigo há 5 anos, trabalhava já comigo há 5 anos, lá com a loja. Hoje ele tá na minha assessoria, tá me ajudando pra caramba, e ele me presenteou com essa música. E a música é assim, o mais legal da música é que além de eu ter me identificado muito com a música, é a visão que ele tem de mim. Então é muito emocionante, sabe, a música, muito legal. Então a galera já pode acessar, tá em todas as Eu plataformas. escutei. Você o Incrível, muito lindo. É a Warm Up, aqui ó, está nos peitos. Botei no maior lugar pra ficar um outdoor. Então a Warm Up é um projeto, é uma empresa que tá chegando aí no mercado, que ela vai ter a função dela é conectar grandes marcas fora da bolha do fitness, com atletas e influencers que tenham realmente notoriedade dentro do mundo fitness. Então veio aí cara, uma coisa extremamente nova, nunca vi nada parecido. Então vai furar a bolha, então os influencers fiquem ligados, porque o Warm Up ainda vai dar muito o que falar, e eu sou embaixadora da empresa. Tem o Instagram, tem o site Já pra procurar. então, agora tem. O Instagram tá novo, né? Mas se você entrar lá, @warmup, tá, na minha bio. E a gente tá começando agora esse trabalho. Então vocês vão falar muito ainda da Warm Up. Eu vou estar de frente aí e vocês vão ver as coisas acontecendo. As palestras, você tá fazendo palestras Tô também. palestrando. Isso tudo aí é com o Rui agora, meu assessor. Tá cuidando E de sua loja toda. também, né? A minha loja é Casal Monstro, né? O Instagram é Casal Monstro RJ. A galera é muito engraçada esse negócio da loja, porque eu vendo muito pelo WhatsApp pra seguidor, porque tem lá no meu YouTube e tal. Aí a pessoa manda, Ale, eu vi um vídeo da Ale falando que falei, fala, desgraçado! Porque eu trabalho lá, né? Eu trabalho todo dia de manhã na loja, fico de 8. Eu trabalho todo dia, só quando eu tô assim viajando, mas todo dia eu tô lá. Eu vi lá, eu entro, eu lavo o chão, eu limpo, eu varro. É verdade. Eu isso chego aí. lá às 6h30 da manhã, limpo a loja toda, só abro às 8. Aí a minha irmã também chega, ela só chega na hora certinha. Quantos anos tem a loja? A loja tá com 7 anos. Hoje a loja, eu comecei numa salinha de 20 metros quadrados, hoje eu tenho uma loja de 80 metros quadrados. Ampliei agora. Quero ir lá conhecer, vou pro Rio. Você vai adorar, minha loja é top, muito legal. E aí quem quiser comprar, a gente manda pro Brasil todo, tem fretes reduzidos, né, que eu tenho convênio com o Correio, no Rio entrego com o motoboy.
É bem legal, vai lá visitar que eu tô lá todo dia de manhã. E artigos esportivos, suplementos, tudo? Eu vendo suplementação, eu vendo coisas básicas, assim, eu vendo a linha toda do frango desgraçado e do vou matar um, né? Que eu tenho 2 bordões, né? É vou matar um, que é vou matar um, hein? E frango desgraçado. E aí eu tenho a linha completa do frango desgraçado, do vou matar um, Ai, tem que strap legal. pros Enzo. Os Enzo podem comprar os straps, tem luvinha pros que lutam boxe, porque luvinha é pra quem luta boxe, né? E é goleiro, aí tem luvinha lá, algumas pessoas usam pra musculação também. E tem tudo isso lá. Tem coisa de crossfit, tem joelheira, cotoveleira. Ai, que legal. Eu vi a galera falando que ela é cinturão. Dona Hermínia Maromba. Fala. Não, é muito igual. Fala. É muito Fala. Mas igual. é porque vocês não conheceram minha mãe. A minha mãe é a Dona Hermínia. Tem um vídeo no YouTube que é com a minha mãe. Eu sou a cópia da minha mãe. O desgraçado é da minha mãe, que eu escuto desde pequeno. Então é uma você homenagem deixou. pra minha mãe. É uma homenagem que eu faço pra Ai, ela. quantos anos tem sua mãe? 75, campeão de supino da academia, Ah, faz leg com 150 quilos, que ela meu falou. Deus, qual que é o nome dela? Cristina, Cristina, quero ir lá, quero ver a Não, Cris, minha mãe é quero foda. acompanhar. Tem ela no YouTube, depois você olha lá, É? ela treina, aí fica, ó, meu trapézio. Aí ela fala, e o meu padrasto, casado com ela há 45 anos, ela esse frango, faz tudo errado, faz bíceps helicóptero. Ferro, briga. Você é todinha, você é todinha. ela- Que ela- legal, Se cara. você ouvir a minha mãe falando, você vai falar, caraca, Que é legal. daí. Olha, Nossa, Lê, gente. foi assim, Muito um legal. prazer Amei a imenso conversa. ter você aqui. Obrigada, gente. É uma história inspiradora, linda. Obrigado. Tenho certeza aí que muitas pessoas se identificaram e ajudaram aí, né, a conscientização de muitas pessoas que acompanham aqui. Obrigada, que bom. Tá? Quer deixar um recadinho aí para Bom, gente, pessoas? o que eu tenho pra falar é o seguinte: viva todas as merdas que vierem na sua vida, assim, tudo que vier pela frente, toda vez que tiver uma merda, você vive ela, mas vive com, sabe, com vontade, porque é essa merda que vai fazer você lá na frente ser foda. Vive todas as merdas que você puder viver. É Alegre isso aí. Mal de 2025. Hã? Por isso que merda É, da sorte. Aí não vão estar vivo, né? Tomem bomba, não. Vão estar vivo com insuficiência cardíaca. Aí não vai conseguir viver Vive muito. muitas merdas. É. Mas é isso, amei a conversa, amei muito. Obrigada, gente. Ale, Foi um prazer. muito obrigada. Queremos você logo mais de novo aqui, viu? Ah, já eu volto. Vamos fazer um sofá com uma mulherada aqui. É, ótimo. Me fala uma pessoa que você gostaria de vir aqui com você no podcast. Uma mulher? Não, pode ser um homem também. Jorlan. Ah, Jorlan. Imagina, Jorlan sempre. Alegre Mal. É, Jorlan. Hã? Bruno Santos. O Bruno foi a primeira treinadora dele, tá? De É? Men's Physique, que ele não conta pra ninguém. Vou Men's esculachar Physique. ele, é. Pode ser o híbrido Traz. também. O híbrido, cara, eu queria muito trazer meu O híbrido, treinador. traz ele. Sabe, olha só, o híbrido eu queria muito trazer ele, porque ele é muito foda. Quando estiver em São Paulo, Com só. certeza. Ele tá vindo comigo Ah, direto. legal, vou marcar. Eu então. vou avisar pra Vai ser vocês uma quando ele conversa. tiver. É isso. Bacana. Amei. Então, queria Sua trazer. mãe. Minha mãe não vai conseguir ficar São Paulo. Minha mãe seria ótima, mas, cara, olha lá minha mãe. E a minha mãe falando do André? Ia ser incrível. A minha mãe bomba. Tudo que a minha mãe faz É, bomba. é. Minha mãe é foda. É. Mas eu não vou conseguir trazer ela. Porque ela, nossa, não vai sair de casa nem por um caralho. Então fica o convite. Comenta aí também quem vocês gostariam de ver nesse Mas sofá o com híbrido a Ale. seria legal, porque o híbrido tem muita coisa pra contar. O híbrido tem uma história de vida muito foda. Legal. Muito foda. Ele não tem pai, foi criado pelo avô. Qual que é o Insta dele? É personal Rodrigo Santos. Legal. Ele é bem foda. Isso também Legal. fica o convite aí pra gente fazer um treino para o canal da Ironberg. Então, Show. se vocês quiserem trazer ele também, podemos treinar Ótimo. juntas. Os treinos de glúteos. E temos aqui os matadores dele. presentinhos aí, já íamos Ai, ganhei esquecendo. presente. Ai, Tá bom? gente. Aqui nós temos presentinho. Vamos mostrar aqui pra vocês, né? Ó, esse aqui é o para crescimento, é um polivitamínico. Ai, meu Deus, botou minha cara. De nareba nova. Gente, ó a nareba, foca na nareba. Foi caro, gente, foi caro, foi caro. Esse aqui é Porra, foi cara. esse aqui é um multivitamínico especial da Unique Pharma pra você, Ah, legal. pra tratar aí pele, cabelo, unha Ótimo, e facilitar o crescimento, né? Otimizar o crescimento capilar e ali controlar a queda capilar. A Unique Ótimo. Pharma Olha. mandou de presentinho pra você. Gente, eu adorei, gostei mais da foto com nareba Lindo, nova. né? Lindas as fotinhas que eles E Ainda aqui botou que a também. disciplina não é uma escolha, é o caminho. Maravilhoso. E aqui é um presentinho da Clínica Sanches, que é minha clínica que legal. de saúde, estética e medicina integrativa. Você ganhou um procedimento estético, que você vai escolher depois, legal, e uns ótimo. brindezinhos aí de nutrição pra você. Maravilhoso. Adorei, Em gente. agradecimento aí pelo carinho e aceitar o nosso convite. Muito obrigada. É isso, gente. E finalizando aqui mais um Ironberg Cast delas,
com a Lê Grimaldi, linda, queridíssima, que trouxe pra gente aqui uma história de vida, que acho que muita coisa você nunca falou em outro lugar, né? Não falei. Legal. Então, gente, Foi obrigada. aqui a primeira vez. Muito obrigada E aqui é o por primeiro compartilhar. podcast de Nariz Novo. Olha, que ficou incrível Narizinho, mesmo. Eu tava narizinho, fuçando lá, vi seu narizinho, nariz antigo. É, meu nariz tirou o ó. O ó. Tem que tirar, vou apagar o Instagram e fazer outra. Fazer um novo, só pela visual novo. Gente, clique, compartilhe aqui, comente quem vocês querem no nosso podcast. Nesse sofá Beijo. aqui. Um beijo e até a próxima semana. Beijo.